Bom, boa tarde, pessoal. Estão desanimados, gente. Boa tarde, vamos. Parece que no final da tarde vocês estão querendo já ir embora, já descansar. Bom, pessoal, primeiramente agradecer o convite da SINDAG, né? Para a gente estar aqui falando um pouco sobre o controle biológico. Acho que é extremamente importante, porque quando a gente fala de controle biológico, ele enquadra em todos os setores, né? Então, desde toda a cadeia produtiva, vamos falar assim, então, desde o produtor rural, desde o consultor, desde a parte de aviação, ou seja, da tecnologia de aplicação em si. Então, condiz basicamente aí da nossa realidade hoje, do que a gente vem discutindo todo aí esse congresso. E a intenção nossa, como ABC Bio, é tentar trazer um pouco para vocês da nossa realidade e mostrar que o biológico ele pode sim ser profissional, né? Que tem aquele preconceito que o biológico ele vai entupir seu bico, que ele vai ter um problema operacional, que vai ser o pior dia da sua vida quando vai trabalhar com biológico. Mas não. O biológico ele pode sim ser profissional nesse sentido, tá bom? Então, eu vim aí através do convite da ABC Bio. A ABC Bio, na verdade, é a Associação Brasileira de Controle Biológico. Porém, eu trabalho na Coopert. Fico responsável pelo departamento técnico da Coopert do Brasil, fico sediado em Piracicaba. E a Coopert é uma associada da ABC Bio, né? A ABC Bio, na verdade, ela tem 22 empresas associadas, desde empresas de controle biológico, que trabalha diretamente e que já veio nesse segmento, e tem empresas também de defensivo químicos que começaram a iniciar esse projeto com controle biológico. E isso também estão associadas aí à ABC Bio, tá? Então, para iniciar a nossa palestra, eu vou trazer aqui para vocês, né, qual é o objetivo da ABC Bio em si, hoje no nosso meio. A ABC Bio, na verdade, ela tenta fazer um link entre aí o governo, cadeia produtiva e entidades ligadas ao agro. O porquê disso? De novo, o biológico ele é antigo, mas um biológico profissional ele já é mais recente. Então, às vezes, as informações elas divergem. E o intuito da ABC Bio é exatamente fazer com que todos tenham o mesmo link de informação. E isso, inclusive, com o próprio governo, isso, inclusive, com toda a nossa cadeia de produção, isso eu diria o produtor rural, e com as entidades, aí, tanto instituições, enfim, tudo mais, certo? E aí, um dos pontos que a gente vem divergindo muito aí a nível de campo, a gente sofre bastante com isso, é o que a gente fala aí sobre a parte regulatória, né? Legislação. Legislação hoje no Brasil ela é muito vamos falar assim, rigorosa no quesito defensivo agrícola. E isso é extremamente necessário, isso aí é extremamente interessante. Só que quando a gente fala de controle biológico, não existe uma legislação específica para o controle biológico. Então, hoje, o controle biológico, ou o Ministério da Agricultura, ela usa o mesmo critério que ela usa para o defensivo químico para desenvolver um registro por um produto biológico. Só que tem alguns parâmetros, né, que isso é discutido dentro da própria ABC Bio, né? Como que de fato a gente vai seguir com esse registro? Deve seguir mesmo como defensivo químico, porque nós não somos químico. A gente é um controle biológico, a gente trabalha com fungos, vírus, bactérias, insetos, enfim, entre outros, e a gente não é nada tóxico. Então, hoje se fala em questão, vamos registrar como um bioestimulante, por exemplo, ou vamos registrar de fato aí como um defensivo químico, porém seguindo a linha aí do controle biológico. Enfim, então essa é uma discussão junto da ABC Bio, junto ao Ministério da Agricultura, para a gente regularizar isso aí o quanto antes também, tá? Um dos pontos interessantes que é discutido, né? Indicadores quantitativos e qualitativos. Então, existem muita divergência hoje de empresas por empresas. Então, muitas das pessoas querem comparar um controle biológico, um produto biológico, querendo olhar somente uma concentração. Um exemplo. Eu tenho um metarrhizo anisópio. Mas qual que é a sua concentração? Eu não devo comparar a concentração de um produto biológico, sendo que a cepa ou a linhagem daquele fungo é diferente. Então, esses são alguns pontos que a própria ABC Bio está tentando padronizar todas essas empresas para, de fato, o produtor ficar mais fácil de conseguir fazer esse tipo de comparativo. Alguns diretrizes de formulação, né? Então a gente vem sofrendo bastante preconceito aí da linha, da ponta final, na parte de pulverização principalmente, que tem aquele mito que o biológico ele vai entupir o bico. Mas, de novo, hoje tem aí a própria BNT está entrando nesse meio para fazer com que todas as empresas padronizem o seu tipo de formulação. De fato, que tenha uma formulação que dilua super bem, que tenha um padrão de grânulos, enfim, tudo mais, para, de fato, na hora que coloca ela no campo, ela não tem empecilho nenhum. Então, aí a gente tem um operacional extremamente tranquilo também. E aí um ponto interessante, né? Onde a gente sempre fala o meio de comunicação, e esse é um dos objetivos da ABC Bio. Então, o intuito dela, de novo, é linkar todas essas informações e passar isso para a ponta, direcionar isso para frente. Só que todo mundo tem que falar a mesma língua. E aí isso é um desafio também muito grande. Que aí, de novo, o biológico tem sempre aquele preconceito que o biológico é muito sensível a nível de campo.
será que ele é muito sensível a si mesmo? Será que de fato, a gente está faltando informação de como colocar isso a nível de campo para, de fato, a gente entender qual é a limitação dele, se ele tem, de fato, essa limitação? Enfim, então, essa parte de comunicação da BCBio junto aos associados, as academias, né, e consultores e tudo mais, produtores rurais e imprensa também tem ajudado e auxiliado muito aí a BCBio nesse segmento. Então, basicamente, esse é o objetivo da BCBio aí no segmento do controle biológico. Trazendo um pouco da empresa, né, que a gente trabalha, que é a Coopert, que é uma associada. A empresa em si, aqui está sendo um pouco mais objetivo, ela é uma multinacional holandesa, então ela chegou no Brasil aí em 2011, trabalhando somente nesse segmento de controle biológico. Então ela fala aí nesse líder de controle biológico, porque ela trabalha nesse segmento já há 52 anos. Isso aí a nível mundo. E aí, olha que interessante, ela já tem 27 subsidiárias, onde ela tem uma base, igual nós temos no Brasil, porém, tem alguns produtos que são comercializados em outros países, né? Em mais de 90 países. Então, tem empresas que seguem a linha do químico, que elas representam a Coopert em alguns países. Então, ou seja, praticamente a gente está distribuído a nível total. Hoje, o segmento de controle biológico ele pode ser classificado em duas classes, né? Tanto macro-organismo quanto micro-organismo. A Coopert trabalha com esses dois. O macro-organismo são insetos, que têm asas, que têm pernas, a gente consegue ver caminhando, a gente consegue ver andando. O micro-organismo são fungos, vírus, bactérias, a gente não consegue ver a olho nu ele se locomovendo, a gente vai ver somente ali em placa de Petri e tudo mais. Porém, hoje o nosso mercado brasileiro está mais adaptado a um micro-organismo, eu vou explicar isso mais para frente para vocês depois. E hoje a gente tem um P&D focado no mercado brasileiro e isso é extremamente necessário, por quê? Eu costumo brincar que o Brasil ele é um continente, então a gente tem vários países dentro de um único país só. Então, hoje o que a gente faz no Rio Grande do Sul, dificilmente eu já consigo extrapolar para um Paraná da vida. Isso a gente está falando do sul do país, hein? Mas por quê? A gente tem climas diferentes, a gente tem culturas diferentes, a gente tem, enfim, diversas variáveis que podem influenciar na eficiência desse controle biológico, tá bom? E aí o objetivo do controle biológico em si, né? Primeiro ponto, contribuir para a saúde das pessoas e do planeta em parceria com a natureza. Esse é um ponto interessante porque o nosso mercado principal está exigindo muito isso. E quando a gente fala do nosso mercado principal, é o nosso cliente, a dona de casa. A dona de casa está pagando mais caro na verdura quando fala que você tem menos resíduo. E eu vou além. O nosso mercado nacional talvez seja até um dos menores. Agora, quando a gente fala para o nosso mercado exterior, que é de fato que gira a nossa agricultura, esse mercado está exigindo cada vez mais. Então, hoje, a necessidade de um produto sem resíduo, ou melhor, com menos taxa de resíduo, tem sido cada vez mais agravante. E aí, esse é um dos objetivos da gente começar a trabalhar com o controle biológico. Um dos pontos interessantes, nós trabalhamos para a agricultura mais saudável e sustentável globalmente. Então, a gente já vê o apelo aí da mídia, a gente já vê um apelo aí de muitas partes falando dessa sustentabilidade e a necessidade de tudo isso aí também, em função da realidade que a gente tem vivenciado aí a nível de pragas e doenças também, tá? Pessoal, se alguém tiver em dúvida, pode ficar extremamente à vontade de interromper, tá? Eu acho que se a gente conseguir fazer um bate-papo, fica até mais interessante. Não precisa esperar até o final, não. Tá bom? E aí, só um pouco do mercado do biológico, né? Quando a gente fala de biológico, muita gente fala assim, biológico é o futuro. Biológico vai demorar a acontecer. Olha só que legal dessa notícia. O marketing, ou seja, o biológico cresceu 77% de 2017 até 2018. Olha o quanto que nós crescemos. E foi um boom, foi uma coisa assustadora, assustou inclusive a gente. E isso a gente está vivenciando cada dia mais. E a tendência é que esse mercado ele cresça cada dia mais também. Então, de novo, o biológico ele é um futuro? Não, o biológico já está acontecendo. Ele é um mercado que já não tem mais volta. A tendência dele é decolar cada vez mais e subir cada vez mais também. E aí é onde que a gente vem acompanhando esse tipo de mercado e tentando ter mais próximo possível. E aqui é só um histórico, né, que a gente mostra no primeiro trimestre do ano passado, ele cresceu 16%, comparado a 2017. Comparado a 2017 do segundo trimestre, cresceu 85%. E no terceiro trimestre cresceu aí 103%. Isso aí é um dado que a própria BCBio vem fazendo aí no decorrer dos anos e levantando essas informações aí que são extremamente interessantes, né? E aí um ponto interessante, olha só. Quando a gente fala de controle biológico, muita gente pensa assim, eu vou trabalhar com controle biológico e é somente cultivo protegido, somente pequena escala e tudo mais. Mas olha esse dado que legal. A soja, cana-de-açúcar e o café representam 80% do nosso crescimento. Ou seja, é cultivo aberto. Olha o desafio que a gente sofre. E aí, quando a gente fala de desafios, um exemplo, a gente fala de pulverizações aéreas, para nós foi um desafio muito grande.
Porque quando a gente fala de controle biológico, a gente precisa de atingir o alvo, a gente precisa de tecnologia de aplicação e, de fato, a gente precisa estar muito próximo. E a própria tecnologia, a aplicação aérea, nos trouxe uns fatores bem interessantes de operacional. Porque, de novo, quando a gente fala de controle biológico, ele não pode esperar muito tempo ali naquele campo, sei lá, guardado, esperando a boa vontade do operador. E aí, com o rendimento operacional que a gente consegue ter hoje a nível de tecnologia, facilitou muito esse nosso crescimento aqui também. E aí, quando a gente extrapolou, vendo a taxa de adoção a nível Brasil, hoje 20% é utilizado em soja e em café. Ou seja, é o menor mercado, para a gente ver, para vocês verem o tanto que a gente tem para crescer ainda, utilizado. Porém, a gente fala em soja e café, hoje são grandes culturas. Por isso permitiu com que a gente teve esse crescimento tão grande. E aí a gente vem de 20% a 40% dos produtores utilizam em cana-de-açúcar, feijão, maçã e uva. E aí, acima de 40% utilizam batata, vegetais, melão, morango, entre outros. Que aí já são cultivos um pouco menores também. Tá? E aqui é só um número legal também, que mostra, quando eu falei para vocês daquela classe de biológico, né, entre micro e macrobiológico, o que a gente representa no mercado. Hoje, quando a gente fala de microbiológico, ele está mais adepto ao nosso sistema de produção. O porquê disso? Primeiro ponto, ele não muda nada da nossa rotina, não muda nada da rotina do produtor rural. O porquê? O microbiológico é um fungo, ou uma bactéria, ou um vírus, que eu vou colocar num tanque, vou diluir numa água e vou fazer a pulverização normalmente. Então, ou seja, a rotina nossa vai ser exatamente igual. Quando a gente fala de macro-organismo, a aceitação ela tende a ser um pouco mais restrita. Porém, ela vem crescendo muito. Eu vou mostrar para vocês um motivo que ela vem crescendo bastante também. Só que esse crescimento ela vai ocorrer de fato aí no decorrer dos anos. Por isso que veio aí uma diferença muito grande, né? Onde a área de atuação nossa com micro-organismo, microbiológico, é muito maior comparada ao macrobiológico. Isso no quesito faturamento também não é diferente. E aí, o que muitos questionam, né? Ah, mas o biológico é só uma modinha. Ele está vindo agora um boom e ele vai voltar atrás e depois vai sumir de novo. Olha só que legal. 98% dos produtores que utilizaram biopesticidas na safra 17 e 18, essa última safra, afirmaram que provavelmente usarão novamente os mesmos produtos na safra 18 e 19. O porquê disso? De novo, a gente veio quebrando paradigmas. Então, aquele mito que o biológico você vai ver resultado só daqui 5 anos, que o produtor ele não vai ver resultado, que ele não vai ter retorno financeiro, isso é um mito. O biológico você consegue utilizar e ver resultado naquela mesma safra. Então, o que muitos nos questionam, o biológico ele pode ser até comparado com o químico em questão de eficiência? Pode. Hoje, o nosso principal cliente hoje não é uma empresa de biológico, é uma empresa de químico. Quando o produtor ele vai fazer um comparativo de um biológico, ele fala assim, eu uso um químico tal, o custo dele é X, a eficiência dele é tal. O seu vai ser igual, vai ser compatível? A gente tem que afirmar que vai ser igual, vai ser compatível. E se 98% está falando que vai usar novamente, é porque o que a gente afirma, ele está vendo no campo também. Então a gente vê que o biológico ele pode trazer eficiência para nós a nível de campo também. Tá? E aqui é só desculpa estar em inglês, mas é porque eu tentei voltar ela para português, mas é porque isso aqui era de outra apresentação. Mas olha só que legal, porque isso aqui é um questionamento que foi feito, né? O porquê, né, da razão, por que o produtor está adequando ao uso do controle biológico. 98% deles dizem que é um produto que não vai afetar o operador, ou seja, não vai fazer mal nenhum ao operador. E esse é um fator interessante. E o que é mais engraçado, que hoje o que eu mais conversei durante o dia, que eu passei visitando alguns stands, quando a gente fala de aviação, quando quem não conhece, né, quem não está no meio, vê um avião passando, já acha que o cara está fazendo um defensivo agrícola que está matando todo mundo, né? Parece que vai exterminar com toda a cidade. E quando a gente fala de controle biológico, já é diferente. Às vezes o químico, não necessariamente ele vai acontecer isso. E às vezes o avião está voando e não está aplicando nada. Mas essa é a cabeça de quem está vendo lá de fora, porque não sabe a nossa realidade. Só que olha só que legal. Será que talvez o biológico não seria aí um segmento que poderia até mesmo favorecer a própria aviação agrícola? Trazer um ponto para o segmento que ele também é sustentável, que ele também não está ali só para matar todo mundo, igual todo mundo acha. Quando eu digo todo mundo, é quem é a população, que a população só sabe apontar para a agricultura. Então, ou seja, o ponto do controle biológico ele pode ser um ponto a favor nesse sentido. E até mesmo quando a gente pensa em legislação,
Eu confesso que eu não entendo muito da legislação na parte de aplicação aérea, mas a gente sabe que a gente tem uma restrição de alguns pontos que o avião não pode sobrevoar. Talvez o biológico pode ser uma válvula de escape. Mas para isso a legislação precisa mudar muito. A legislação não só da aplicação aérea, mas inclusive do próprio controle biológico. De novo, nós enquadramos na mesma legislação do controle químico. Então, por causa disso, a legislação do biológico também precisa ser alterada para, de fato, a gente conseguir divergir em alguns pontos. E aqui eu venho alguns outros fatores, né? Então, não é agressivo ao meio ambiente, aí vem com 97%, reduz aí o impacto. E aí um ponto legal, ó, incremento de produtividade, 82% dos produtores, ele tem visto aí que traz para ele. De novo, aquele mito que o biológico vai trazer um retorno só daqui a 5 anos, isso não existe. A gente consegue ver esse retorno aí o quanto antes. E aí, de novo, aí um ponto legal que a gente gosta de bater, onde nós conseguimos ver que cada vez mais o controle biológico ele vai crescer muito no nosso segmento Brasil. E a gente vê isso nitidamente acontecendo porque as empresas vêm investindo muito no Brasil. Olha só, registro por ano, né? No decorrer dos anos, em 2008 até 2018, olha a quantidade de registros que nós fomos crescendo em questão de produtos. Então, a tendência é com que esses produtos venham crescendo cada vez mais. Vou dar um exemplo. A própria Koppert está com 28 produtos em fase de registro. Então, olha só que o processo de registro é demorado, ele demora em torno de 4 a 5 anos. E isso eu estou citando o exemplo da nossa empresa que eu trabalho, que eu conheço. Mas outras empresas têm vindo pesado também, e a tendência é com que essa quantidade de produtos registrados por nosso sistema de produção tende a cada vez aumentar mais. Tá bom? E aí um ponto interessante, né? Quando a gente fala aí, faz um comparativo, defensivo químico e um biodefensivo, um biológico. Qual que é a visão do cliente? Qual que é a visão do produtor rural? Primeiro ponto, conhecimento do usuário. Para ele, o cara que trabalha com defensivo químico sabe de tudo. Ele vai aplicar e vai resolver os problemas dele. Mas o cara que trabalha com biológico, ele não sabe de nada. Só que por que as nossas moléculas químicas estão perdendo hoje eficiência? É nítido que a gente não sabe trabalhar com elas. Porque a gente está aplicando químico, ela está perdendo resistência não pela eficiência dela, mas porque o inseto ou a praga ou a doença está desenvolvendo resistência. Se isso está acontecendo, é porque isso é nítido para a gente que a gente não sabe trabalhar com o químico também. A gente tem muito que melhorar no nosso sistema, certo? Aí um ponto, consistência de resultados. Para ele, o químico, ele tem uma consistência de resultado muito grande. E já o biológico, para ele é o contrário. Mas, de novo, hoje a gente vê nitidamente que isso aqui não é o que está acontecendo no nosso sistema de produção. A consistência de resultado do químico, ela está oscilando bastante também. Então, isso mostra porque que o custo nosso de produção está aumentando cada vez mais. Tá? E aí um ponto interessante, né? O posicionamento industrial. Né? Aí, de novo, o agroquímico sabe de tudo e o defensivo biológico não sabe de nada. Mas o biológico, de fato, até alguns anos atrás, vamos chutar aí uns 8 anos atrás, ele testava o produto já no cliente final. De fato, ele não sabia o que fazia. Hoje não. Hoje o biológico, quando a gente coloca ele no campo, de novo, lembra que eu falei para vocês que a gente tem um P&D aplicado. A gente estuda esse biológico pelo menos aí uns 5, 6, até 10 anos para a gente, de fato, colocar isso no campo. Hoje a gente sabe com segurança o que a gente vai colocar no campo. E vou além, a gente sabe tudo? Afirmo com toda certeza que não. Hoje a gente ainda não sabe quase nada do potencial do biológico que eles trazem para a gente. Mas a gente ainda sabe o suficiente para a gente conseguir extrair o máximo de eficiência dele. Então, isso é um ponto interessante também. E aí, um ponto interessante. De novo, quando a gente pega essa classe de controle biológico, o que a gente pode encontrar aí de agente biológico de controle? O micro-organismo são fungos, bactérias, talvez eu enquadraria o nematóide como micro-organismo também. E que hoje a gente fala de nematóide. Tem nematóide que são entomopatogênicos, que tem ação em cima também do próprio inseto. E aí o que a gente vê também de macro-organismos que são predadores e são parasitoides. E aí, de novo, qual que é a diferença de um para o outro? Quando a gente fala de micro-organismo, eu coloco num tanque ou diluo na água e venho fazendo a pulverização. A rotina não muda em nada, é zero. Zero mesmo. Agora, quando eu te falo de macro-organismo, a gente tem que adaptar um pouco mais de tecnologia. A gente tem que adaptar alguns sistemas para a gente conseguir fazer a liberação ou a soltura desses parasitoides ou desses predadores a nível de campo para, de fato, ele ir buscar a presa dele. Tá bom? Esse negocinho tá travando.
E aí um ponto interessante, isso aqui que a gente vem batendo, que quando a gente fala de controle biológico, ele sim, de fato, ele precisa de tecnologia envolvida. Então, hoje tem muito produto biológico que às vezes não tem tecnologia envolvida, que não segue a legislação. Esse é um ponto que a própria BCBio ela também vem batendo muito contra e está ajudando o próprio Ministério da Agricultura a legalizar tudo isso aí. O porquê disso? Porque hoje, quando a gente fala de biológico, é um organismo vivo. Essa aqui é uma indústria, é a indústria da Koppert hoje. Então, ou seja, todo o processo que a gente passa aqui para evitar o máximo de contaminação possível, mesmo assim a gente ainda pode sofrer um tipo de contaminação. E aí, ou seja, você vai num frasco que de fato você está esperando ali que tem um metarrhizo anisóplia, uma Bovéria baciana, só que tem contaminantes, aí não dá certo o resultado no campo, aí o produtor vai pôr o que na cabeça? A Bovéria baciana não funciona, metarrhizo não funciona. Ele coloca todo mundo na mesma vala. Ele simplesmente não vai selecionar se o produto não teve qualidade ou não. Ele simplesmente enquadra como biológico não funciona. E esse é um mito que a gente tem que sair fora. Então aí hoje, o controle biológico ele passa aí para o Ministério da Agricultura, ele passa pela Anvisa, ele passa pelo IBAMA, passa pela BNT, e hoje a Koppert ela segue uma certificação que é o IBD, que é para uso aí de produtos biológicos para agricultura orgânica. Então, ou seja, boa parte dos processos que os químicos passam de controle de qualidade, o biológico vem passando também. Então, ou seja, o nível de investimento também é extremamente alto. Então, na hora de selecionar o controle biológico na ponta, é extremamente importante eu conhecer a origem daquele biológico também. Qual o processo que ele passou? Ah, ele tem um registro? Não, não tem. Esse é o primeiro que eu vou descartar. Ah, ele está registrado como fertilizante foliar. Opa, esse também eu vou descartar, que isso é considerado um desvio de uso. Então, ou seja, o primeiro ponto, olha a bula, tem registro ou não tem? Se não tiver, é o ponto que eu devo descartar, porque eu sei que ele não vai seguir esses controles de qualidade para, de fato, eu ter um produto final interessante. E aí esse é um ponto legal que a gente bate, porque quando a gente fala aí de controle de qualidade, de tecnologias, o biológico basicamente é isso aqui, ó. É um frasco, que hoje o produtor ele vê de fato como se ele estivesse vendo um defensivo químico, e aí só que tem tecnologia envolvida lá dentro no seguinte ponto. De novo, por que eu não posso comparar um biológico com outro? Porque tem produtos biológicos diferentes que a linhagem dele, ou o que a gente chama de cepa, é o DNA que aquele fungo carrega. Um exemplo, nós estamos numa sala aqui com X pessoas, mas vocês concordam que cada um de nós temos um comportamento diferente? O porquê disso? Porque cada um de nós temos uma linhagem diferente. Ou seja, eu poderia comparar todo mundo um com o outro? Impossível. Eu tenho certeza absoluta que cada um vai ter uma característica positiva ou negativa que vai destacar anualmente comparado aos outros. Os fungos são exatamente iguais. Exatamente o que justifica porque que uns têm ação fúngica, uns têm ação nematicida, e aí isso vai influenciar na rusticidade do fungo, vai influenciar na velocidade do fungo também. Então são vários pontos que são determinantes aí na hora de escolher um isolado, certo? E aí, outro ponto interessante, uma formulação. Então, de novo, aquele mito que biológico a formulação não funciona, que isso é impossível de fazer uma formulação para o controle biológico. De novo, isso é um mito. Hoje é possível sim construir uma formulação adequada, com tecnologia envolvida, e ainda vou além. A formulação ela pode aumentar a performance do produto. O porquê disso? Ela pode criar uma proteção UV, onde vai minimizar o problema de radiação. Então, ou seja, isso vai fazer com que o fungo ele consiga persistir um pouco mais no seu ambiente. Outro ponto interessante, a logística. Isso aqui influencia diretamente no controle biológico. Então, o biológico em si, ele tem que sofrer aí um acondicionamento a frio para garantir a viabilidade dele. O porquê? Quando a gente trata o ciclo de vida de fungos, vírus, insetos, ele é tratado por horas de calor. Quanto mais horas de calor absorve, menor é o seu ciclo de vida, certo? Então, ou seja, quando a gente refrigera esses fungos ou esses insetos, ele consegue aumentar o seu shelf life. Então, isso é extremamente importante também para a gente preservar a qualidade desse material. E aí, um ponto interessantíssimo quando a gente fala aí em operacional, que aí, de novo, tem-se um mito que o controle biológico ele vai entupir o meu bico, que eu tenho que parar toda hora para limpar a peneira, que isso aqui não vai render meu operacional. Tem-se um mito, mas hoje é possível sim ter aquele biológico de qualidade, que vai ter uma mistura de calda extremamente uniforme e com uma praticidade de fazer aquela diluição extremamente tranquila. Então, um exemplo clássico estaria aqui. Está aqui.
Esse é um produto formulado que ele mostra exatamente aí o mesmo processo de diluição que a gente vê para um defensivo químico, um biológico consegue trazer também. Aí esse é um ponto interessante, que aí muitos às vezes podem falar assim, mas biológico não é tão difícil assim também de fazer uma formulação. É simples. Eu vou dizer o porquê que não é tão simples. Quando a gente fala do fungo, o esporo, o conídeo do fungo, que é aquela sementinha do fungo, ele é hidrofóbico. Ele não absorve umidade, não absorve água. Ele não gosta, ele odeia água. Tanto é que se você colocar ele na água, você pode diluir ele à vontade, ele volta de novo lá para cima. Então ele não gosta de água. Então hoje você tem que trabalhar inertes, que vai conseguir fazer quebrar a tensão daquela água e fazer com que o esporo consiga ficar extremamente uniforme naquela cauda, para na hora que eu fizer a pulverização não ter problema aí de desuniformidade de pulverização. E aí vou além, né? Além disso, aí eu tenho um operacional também mais tranquilo no quesito em ação, que eu mostrei para vocês, de UV, enfim, vários outros fatores que isso aí influencia a formulação também. E aí o porquê que a adesão do produto biológico vem crescendo cada vez mais? E esse aqui é um ponto interessante. De novo, é uma modinha? Não, não é uma modinha. Primeiro ponto, necessidade. Então a gente vê aqui, manejo de resistência. Hoje está nítido para nós a nível de campo. Em todas as culturas, a gente vem sofrendo problema de pragas e doenças. Então, pragas velhas, relativamente velhas, vou dar um exemplo de soja. Percevejo marrom da soja. Era uma praga antiga, que já era problemaço para a gente. Hoje um problema maior ainda. Então, ou seja, era uma praga velha que se tornou mais problemática ainda. Aí você pega uma praga relativamente nova, estou usando esse termo novo porque ela era uma praga secundária, hoje se tornou uma praga primária, é a cigarrinha do milho, chamada Dalbolus maides. Hoje eu considero talvez aí como uma das principais pragas da cultura do milho, em determinadas regiões. Então muitos falam assim, o meu problema é a Spodoptera, só que a Spodoptera que é a lagarta do cartucho, só que boa parte dos problemas hoje é a cigarrinha do milho, que é a Dalbolus maides. Então hoje fica nítido para nós que as pragas elas vêm desenvolvendo resistências. Por esse motivo, elas vêm se tornando um nível de importância cada vez maior no decorrer dos anos. Isso serve também para as doenças, tá? Então, outro ponto interessante que o biológico vem crescendo, segurança e eficiência dos produtos. De novo, antes era testado a nível de campo, já no produto final. E aí, às vezes, o produto de fato patinava. Quando as empresas começaram, de fato, a ser mais profissionais a nível de campo e começaram a trabalhar o controle biológico como deve ser feito, isso aqui ficou nítido para a gente. A gente, de fato, consegue mostrar essa eficiência e trouxe a segurança também para o produtor final. Alguns requisitos legislativos se tornaram mais rigorosos. Isso aí, o termo rigoroso parece às vezes repelir, mas isso foi bom, porque filtrou muita empresa de controle biológico que, de fato, colocava qualquer tipo de produto biológico no campo e aí queimou o controle biológico. Então, a legislação ajudou as empresas sérias a se manterem e até mesmo filtrar um pouco esse mercado. Resistência à molécula química, de novo, isso está nítido para nós também do dia a dia, né? Banimento de algumas moléculas químicas, e isso também mostra muito para nós que algumas moléculas que eram extremamente eficientes para a gente, o Ministério tirou ela do mercado, e aí exatamente porque considerava ela ser muito tóxica para o meio ambiente, para o ser humano e tudo mais. E a tendência é que isso piore cada vez mais. Então aí isso é a tendência do biológico crescer também. Aumento e conhecimento técnico sobre o assunto, enfim, certificações. Então você pega aí alguns frutos finais, por exemplo, você pega a própria laranja, nós estamos no estado de São Paulo, você pega a laranja, o nível de certificação, o nível de critério para não ter nada de resíduo é extremamente chato, é extremamente burocrático. E quando a gente fala do nosso principal mercado, que é a Europa e Estados Unidos, eles exigem muito isso. Então, de fato, esse ponto aqui é extremamente interessante. Se eu falar em café, não é diferente. Se eu falar num tomate, também não é diferente, abacate, enfim. Tudo que eu trabalho em exportação, a certificação é extremamente interessante para a gente. E o biológico ele nos permite a gente trabalhar com esse tipo de certificação. E aí um ponto interessante, resultados irregulares dos agroquímicos, né? Então, em função da resistência que as pragas vêm desenvolvendo em função do químico, acaba que você está tendo irregularidade da eficiência desses defensivos químicos. Então isso aí tem influenciado muito também na eficiência do próprio biológico, dele está crescendo cada vez mais. E alguns pontos, né, que a gente encara até como um debate, desaparecimento das abelhas. Então, ou seja, a gente vem falando aí muito que o químico vem afetando diretamente nas abelhas, abaixando cada vez mais a população, e o biológico pode ser uma ferramenta que a gente vai preservar cada vez mais esses polinizadores que são extremamente importantes hoje para o nosso sistema. Tá? E aí um ponto interessante.
quando a gente fala de novo na parte técnica, né? Aí já extrapolando para a realidade da praga. Olha só que interessante desse slide, que eu gosto de mostrar ele, porque quando a gente pega na praga, a gente não tem noção do quanto que ela causa de dano pra gente. Mas olha só o potencial biótico de uma praga dessa. Quando a praga ela não tem intervenção nenhuma, nem de químico, nem de biológico, a tendência dela é o quê? Ela está sempre multiplicando, né? É 2 que vira 4, é 4 que vira 8 e por aí vai. A tendência dessa praga é sempre multiplicar. Hoje, qual que é o nosso sistema de produção? Surgiu uma praga, qual que é o nosso objetivo? A gente vem e faz uma intervenção. E isso deve ser feito. Ah, mas por que deve ser feito? Porque se eu não fizer, o meu problema vai lastrar, vai acabar com toda a minha lavoura. Então é extremamente necessário. Só que como cultura nossa, como brasileiro, o que a gente faz? Nós somos imediatistas. No que a gente é imediatista, o que nós fazemos? Fazemos intervenção, só que o que acontece? Você não vai controlar 100% daquela praga. É impossível você controlar 100%. Certo? Vai sobrar um pouco dela. Vai sobrar um pouco dela. No que sobrou um pouco daquela praga, ela vai voltar a se multiplicar. E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai voltar e vai fazer outra intervenção. O que a gente está fazendo? É um cachorro correndo atrás do rabo. E vai sempre ser assim. Se a gente não dá um jeito de mudar, aqueles problemas que eu citei mais cedo, a tendência é piorar cada vez mais. Então, essa é uma questão. Quando a gente fala de controle biológico, a gente vem falando muito em resistência ambiental. O que seria essa resistência ambiental? Eu vou trazer muito essa realidade para o nosso sistema. O nosso organismo ao nosso ambiente, certo? A partir do momento que eu aumento a resistência do meu ambiente, do meu organismo, a chance de eu pegar qualquer tipo de doença é muito menor. Vocês concordam? Então, o nosso sistema de produção é igual. Se eu tenho um sistema cheio de inimigo natural, a chance daquela praga se estabelecer é bem menor. Vai ter praga? Vai. E é extremamente necessário que tenha praga também, porque do que esse inimigo natural vai alimentar? Então, a praga também, às vezes, ela age a nosso favor. Só que toda planta, ela tolera ou ela suporta o nível de dano econômico. Então, não quer dizer que a praga está na minha área que eu também tenho que fazer uma intervenção química ou biológica, não. Às vezes, eu tenho que saber também entender a limitação daquela praga ou daquela planta para me saber se eu devo fazer. E aí, a vantagem do biológico é que a persistência dele no seu ambiente acaba sendo maior do que o defensivo químico. Então, a mesma coisa aqui, ó, se eu fiz aqui a praga, ela multiplicou em 4, só que na hora que eu tenho um inimigo natural, aquela praga em si, ou seja, 50% dela, ou talvez menos, enfim, isso pode ser variável, ela vem com uma taxa de doença. Então, naturalmente, o seu ambiente já controla ela. E isso é natural. E isso é a nossa natureza. Então, a natureza, ela é um ciclo, é uma cadeia. Então, a gente vê isso nitidamente. Então, eu costumo brincar aqui. Hoje, na nossa agricultura, não existe o melhor defensivo químico, não existe o melhor defensivo biológico, ou o químico é melhor do que o biológico, ou o biológico é melhor que o químico. Não. Hoje eu tenho que saber trabalhar os dois. O químico é extremamente importante para o meu sistema, então não quer dizer que a gente trabalha com o biológico, eu vou falar para vocês tirar, pelo contrário. Eles têm um sinergismo fantástico. Então tem um mito que, vou trabalhar com químico, eu não posso usar o biológico. Ou vou pôr o biológico, não vou trabalhar com químico. Isso é um mito. Você pode sim trabalhar com os dois em conjunto, é extremamente necessário. Tá? Só que eu tenho que trabalhar com consciência de forma que eu vou conseguir preservar o que eu já tenho no meu sistema. Esse aqui, pode ter certeza, é o melhor inseticida que você vai ter no sistema. No mercado. Ele já está de graça para vocês. Então, saibam, de fato, preservar o que vocês já têm. E aí, de novo, quando a gente fala aí de setores de biológicos, né, classes, falando um pouquinho de microbiológico para vocês. Quem que é o micro? De novo, é o fungo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um fungo entomopatogênico. O que seria o fungo entomopatogênico? O próprio nome diz que o entomo é insetos, patogênico seria doenças. Então são fungos que causam doença em insetos. Então essa aqui é uma ninfa do inseto. Não sei se todos de vocês conseguem ver esses pontinhos aqui. Ó. Esses pontinhos aqui são esporos de fungos, onde esse fungo ele adesivou em cima desse inseto, veio as condições necessárias aí de temperatura e umidade, esse fungo começa a germinar. Então ele fica exatamente dessa forma. E aí, no que esse fungo começa a germinar, ele começa a liberar algumas enzimas que começam a degradar o inseto, e a tendência dele é passar para dentro do inseto, ou seja, ele usa aquele inseto como uma fonte de alimento. Lembra, o fungo é também um organismo vivo, então ele precisa de comer para ele se estabelecer. Então, a partir disso, ele começa a usar esse inseto aí a favor dele. E olha só que legal, depois de tudo que isso acontece, esse fungo ele tem que voltar para o ambiente de novo. Ele usa aquele próprio inseto que ele alimentou, que ele matou,
para começar a se multiplicar. E aí, esses esporos que estão no seu ambiente, que está em cima do inseto, ele volta no seu ambiente para contaminar outros insetos que possivelmente estão sadios. Então, lembra que eu falei para vocês da resistência ambiental? Que, ou seja, quando a gente começa a inocular um biológico no meu sistema, você vai ter sempre uma praga doente. É por causa disso aqui, ó. Se vier uma praga sadia e encostar nessa praga que já está contaminada, ela vai se contaminar também. Então, esse é um dos propósitos do controle biológico. E ele consegue persistir no seu ambiente, no seu sistema, com mais facilidade que o defensivo químico. Tá? E aqui a gente vê uma realidade de campo, né? Então, você pega aí pragas extremamente importantes para o nosso sistema, que quando a gente começa a avisar um determinado tipo de praga, a gente consegue ver outras pragas também sendo controladas. Então você pega aqui uma Spodoptera, que é uma lagarta aí, aquela lagarta preta na soja, que é uma praga extremamente importante para a gente. Você pega uma diabrótica, que é a vaquinha, que é um inseto extremamente desfolhador, que até então era uma praga nova, que era uma praga que já era praga para a gente, mas não causava dano. Nas últimas safras o produtor está fazendo intervenção por causa dela. Então para vocês verem o tanto que a praga ela vem se tornando um nível de importância muito grande. Você pega aqui ácaros, você pega pulpa de lagarta, você pega percevejo, o próprio bicudo, que é um problema seríssimo para nós em algodoeiro. Enfim, então o biológico, quando eu começo a implantar no meu sistema, tudo que é praga, que é a base de quitina, que é o exoesqueleto do inseto, esse fungo vai conseguir ter uma atividade extremamente interessante. Então essa é a importância do biológico. Só com um ponto interessante, que eu esqueci até de comentar. Vocês viram aquele inseto que estava cheio de pontinho em cima, né? O fungo ele precisa do inseto para ele se estabelecer e ele conseguir se multiplicar. Então, a tecnologia de aplicação em si, ela tem que ser muito interessante, ela tem que ser boa. Então, de novo, aquele produtor que usa somente uma ponta para jogar herbicida, para jogar inseticida, para jogar fungicida, não usa biológico, que vai queimar o biológico. Então, o biológico eu preciso de fato atingir o meu alvo. Eu preciso de fato fazer com que ele vai ter condição de desenvolver em cima daquela praga, daquele hospedeiro, para ele conseguir se alimentar, tá bom? E aqui é um exemplo para vocês de vírus, né? Então acho que boa parte de vocês que estudaram ou que estão estudando agronomia viram falar de baculovírus para anticácia, aquela lagarta da soja. Esse aqui é um exemplo de um vírus, que é um baculovírus para helicoverpa, por exemplo. Então isso aqui é um sintoma bem característico dela, né? Então ela fica colada na folha dessa forma. E aí, no caso de fungos, o nosso alvo é quem? De novo, são os insetos. Eu preciso, de fato, atingir no meu alvo, que é um inseto. No caso do vírus, o meu alvo já passa a ser folha. Por quê? Porque ele já é por ingestão. Então, é extremamente importante eu conhecer também o modo de ação de cada produto para, de fato, na hora que eu planejar a minha pulverização, para mim fazer ali, preparar a minha ponta, para mim preparar a minha vazão, para me preparar toda a tecnologia, eu saber de fato onde eu tenho que atingir aquela gota. Porque se eu colocar um vírus em cima dessa lagarta aqui, ó, sadia, não vai acontecer nada. Você pode jogar 1 litro de produto em cima dela. Mas se ela não ingerir, não acontece nada. Então, de fato, é interessante eu conhecer muito bem cada organismo que eu vou trabalhar para mim saber onde eu devo depositar aquela gota para mim conseguir ter um efeito aí de controle. Tá bom? E aqui alguns parâmetros, né, que a gente sempre fala para o controle biológico. O biológico ele exige aí, no mínimo 60% de umidade para ter um efeito de controle extremamente interessante. Uma temperatura média de 25 a 35 graus e ele precisa ter o contato com o hospedeiro. Só que eu vou falar uma coisa muito importante para vocês, porque eu falo isso que eu ouço muito isso no campo e às vezes a gente chega até a ficar mais triste, porque o produtor ele fala assim, eu não vou usar biológico. Mas por que você não vai usar biológico? Biológico é muito sensível. Eu tenho que fazer aplicação de biológico com 60% de umidade. Aqui eu tenho certeza que tem pessoas que conhecem muito tecnologia de aplicação. Se eu fizer uma aplicação ou uma pulverização com umidade abaixo de 60%, o que acontece com essa gota? Provavelmente você vai perder ela. Então, ou seja, essa é uma limitação do controle biológico, ou da tecnologia ou do sistema em todo. Ou seja, eu vejo que é a limitação do sistema. Então, toda tecnologia tem limitação. Assim como o biológico tem, a pulverização tem. Aí eu vou além. Muita gente acha que o químico, eu vou aplicar, vai matar tudo. Só que se vocês tiverem curiosidade de começar a observar as bulas do defensivo químico, tem defensivo químico que é extremamente usual hoje, que o mínimo de umidade exigido é de 80%. Ou seja, será que a limitação é somente do controle biológico? Então a gente consegue ver que essa limitação é para toda a tecnologia. E aí muitos falam assim, eu não posso aplicar o biológico durante o dia, eu tenho que fazer a aplicação do biológico somente à noite. De novo, isso é um mito também.
O que mata o fungo é radiação solar, de fato, isso é o maior vilão do fungo. Só que tem moléculas também que elas degradam muito rápido a radiação solar. De novo, é somente o biológico que tem limitação? Então, a tecnologia ela tem que ser respeitada e sim eu consigo trazer um resultado bem eficaz para o meu sistema de produção. Mas quando eu falo limitação, eu tenho que conhecer todas as limitações e, de novo, de todas as tecnologias. Porque se eu não conhecer, eu não vou ter um sucesso de controle. Isso serve para o biológico, isso serve para o químico, serve para o meu pulverizador, serve para o meu avião, serve para tudo que for. Então, de fato, eu devo conhecer assíduo do que eu estou fazendo para mim, de fato, eu extrair o máximo de resultado que eu quero. E aí, quando a gente fala de macrobiológicos, né? O macrobiológico ele é uma ferramenta que ele vem crescendo muito no sistema de produção hoje. Hoje a gente vem trabalhando muito forte no Brasil com parasitoides e predadores. Então, predadores tem aí ácaros, que a gente joga ele no sistema e ele, de fato, ele come outros ácaros, por exemplo. E aí tem vespas que, por exemplo, a gente joga ela no campo, ela vai atrás de ovos vamos falar assim, de lagartas, ou no caso de percevejos, que a gente trabalha com as duas. E aí ela ovoposita dentro daquele ovo, ao invés de sair uma praga, vai sair um novo parasitoide. E ela vai dando sequência no seu ciclo de vida. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês de um vídeo. Isso aqui a gente fez na indústria. Essa vespinha ela vai sofrer um pouquinho aqui, mas é porque na natureza esse ovo fica colado, tá? Aqui ela não está colado, não. Aqui ela vai sofrer um pouquinho por isso. Mas olha só que interessante. A vespinha ela vem, ela mede o ovo, ela sentiu o tamanho do ovo, ela voltou, opa, está ovopositando. Ela está fazendo uma postura lá dentro desse ovo. Aí ela sai, olha lá. Aí de novo, ela está sofrendo aqui porque esse ovo está solto. Mas na natureza esse ovo fica colado na folha, tá? Mediu, tá vendo ela passando as anteninhas no ovo? As anteninhas é exatamente para ela medir o tamanho do ovo e saber onde ela vai ovopositar de novo. Ela vem e faz outra ovoposição. Então, em determinado tamanho do ovo, ela pode fazer 1, 2, até 3 posturas. Isso aí está variável em função do tamanho do ovo. Essa é uma vespa que é muito trabalhado, que isso aqui, no caso, é o tricograma. Tem uma outra vespa, que não tem um exemplo dela aqui, que é uma vespa que é para percevejo da soja, por exemplo. Ela pega o percevejo da soja e ovoposita lá dentro. E aí você pega o ciclo desse inseto. Como é que funciona? Esse inseto ele vem e ovoposita aqui dentro. Aqui dentro tem um embrião, né, de uma lagarta, de uma larva. Vai nascer, vai gerar uma pupa dessa vespa. Essa pupa e a pré-pupa vai alimentar da larva dentro do ovo. Ao invés de sair uma nova larva, vai sair uma nova vespa. E aí ela já praticamente não, né? Ela nasce já adulta já. E aí no que ela sai do ovo, no que ela emerge, ela já sai em busca de novos ovos. Exatamente para sempre estar ovopositando novos ovos sadios que estejam no seu ambiente também. E a tendência dela é sempre dar sequência no seu ciclo de vida. E aí um dos desafios que a gente tinha, né? Como liberar isso a nível de campo? Porque quando a gente fala de micro-organismo, de novo, não muda a rotina. Agora o macro, a gente tem uma limitação que seria o nosso operacional. Porque eu tenho a opção do manual, só que a gente pega aí grandes usinas, grandes produtores, falar uma área pequena de 1000 hectares, eu teria que liberar lá, sei lá, quantas pessoas para conseguir de fato ter uma uniformidade de distribuição. E quem disse que eu ia ter essa uniformidade também, né? Porque pessoas é difícil de trabalhar. Você joga gente lá dentro da lavoura, quem garante que você sabe que ele vai estar liberando exatamente naqueles pontos que você precisa? E aí vem algumas tecnologias que nos ajudou bastante. Um exemplo dela é o próprio drone. Então, a gente vem falando que o drone ele vai tomar conta da agricultura e a gente vê aqui, de fato, ele vem crescendo muito, vem nos ajudando bastante e um dos pontos é exatamente isso aqui, ó. Então, olha só, vocês vão ver aqui que tem uma espécie de uma farinha saindo aqui desse negocinho. Vamos falar assim, aqui tem uma rotação sem fim e aqui a gente coloca os ovos do tricograma e essa rotatividade ela vai trazendo os ovos para fora. E vocês vão vendo um pontinho saindo bem pequenininho, é bem pouquinho, isso aqui é natural porque tem que distribuir a nível de hectares. E aí a gente libera esses ovos no campo, eles vão emergir e já vão buscando ovos sadios. Então esse é um método que a gente encontrou para tentar uniformizar toda a nossa distribuição desses ovos no campo. De fato que a gente consiga colocar eles nos pontos que a gente precisa e o melhor, ter um rendimento operacional. Então isso aqui facilita muito bem para a gente também. E aí tem uma outra estrutura de drone que é o espécie de um avião, né? Então tem aquele multirotores e tem esse aqui em invante e aqui ele mostra ele saindo para campo
e ele mostra exatamente funcionando. Então você tem um painel extremamente tecnificado, onde ele consegue de fato mostrar todo o controle do drone em si, e aqui ele mostra o caminho onde ele está fazendo e está liberando esses ovos. Então hoje o produtor consegue com facilidade saber onde e o que está sendo feito a nível de campo, e consegue ter uma distribuição bem uniforme, e ele entender de fato onde aqueles ovos, onde aquela vespa vai estar parasitando ali o sistema e protegendo para ele. E aqui são os ovos parasitados, né? Então, esse aqui é um ovo sadio, né? E aqui é um ovo que está parasitado pela vespa. O ovo sadio ele fica branco, o ovo parasitado ele fica preto. Então, a gente consegue ver isso nitidamente a nível de campo. Naquele caso era de helicoverpa, e nesse caso aqui é para Diatraea sacaralis, né? Que é a broca da cana. Então, a gente usa muito essa vespa aí para todos os tipos de cultivos, na verdade. Então, a gente trabalha o tricograma galoi para essa vespa, para essa lagarta Diatraea sacaralis, e trabalhamos o tricograma precioso para o outro complexo de lepidópteros, né? Então, helicoverpa, anticárcia, enfim, entre outras. E aqui é uma outra tecnologia que a gente vem trabalhando no biológico. Aí eu já confesso que isso é um desafio um pouco maior, a gente não consegue fazer liberação via drone, isso aqui ainda tem sido via manual, que é um predador, que é um ácaro chamado Neuseilus californicus, por exemplo, que ele é um predador de um ácaro, que é o ácaro muito comum para a gente hoje, que é o Tetranicus urtice, né, que é o ácaro rajado. E olha só que legal, esse aqui é o predador, ele é extremamente voraz, ele pega tanto o ovo, quanto o ninfa, quanto o adulto do ácaro. Então ele consegue quebrar o ciclo do ácaro. Ele segura esse ácaro e começa a sugar toda a seiva dele. Vocês conseguem observar que tem um caldinho verde aqui dentro? Ó, você vai ver que esse caldinho está mexendo. Esse caldinho é exatamente porque está succionando toda a energia do ácaro presa dele. Então é um predador nato. Então o controle biológico em si, ele tem sido uma ferramenta fantástica para a gente. Por quê? Porque ele está conseguindo quebrar o ciclo da praga também. Então isso tem acabado a potencializar todas as ferramentas que a gente vem trabalhando a nível de campo. E aí, um dos motivos do drone em si, né, vamos falar da tecnologia drone, então ela nos ajudou muito no quesito controle de qualidade, sanidade e também da viabilidade desses ovos. Então, ou seja, em função da velocidade que ele anda, a gente consegue permitir com que o ovo ele consiga cair com mais calma no campo, e aí ele não vai ter nada de ressecamento, nada de ser inviável. Hoje a gente consegue, através do próprio do drone, alguns a gente consegue acoplar uma câmera, e com isso a gente fazer um nível de monitoramento também. Então, de fato, a gente consegue chegar na área e saber alguns pontos de reboleiras que possivelmente pode ser um ponto de problema. Não que ele vai nos determinar qual é o problema que tem, mas ele simplesmente é um alerta para a gente falar assim, opa, ali tem uma reboleira. Então a gente desloca algum agrônomo, alguma pessoa para lá e determinar qual pode ser aquele possível problema daquela reboleira. Ele traz aí um levantamento eficiente, ele gera um relatório bem legal, bem eficiente também. Ele tem um condicionamento interessante, onde ele consegue proteger esses ovos para ele não ser esmagado, para ele não ser danificado. E aí a gente vem falando da alta eficácia, né, de liberação em função da distribuição e também do rendimento operacional diário. Então ele tem um rendimento muito interessante também. E aí um ponto legal, né? A parte de legislação hoje, ela enquadra na mesma legislação aí para uso de drones agrícolas. Então é simplesmente o dispense adaptado aqui, é um dispense que algumas empresas ela adaptaram. Então a Koppert ela não trabalha com drone, são empresas parceiras que estão no mercado, que faz esse tipo de distribuição, tanto é que eu mostrei 2 exemplos de empresas que trabalham. E aí cada um tem o seu tipo de dispense, e então cada um tem um tipo de tecnologia diferente. Então aí a gente traz esses drones para dentro da empresa, conhece esse dispense para de fato ele não vai afetar a qualidade do produto, está aprovado no quesito qualidade do produto, a gente coloca ele a nível de campo, certo? E aí que um ponto interessante para a gente já partindo para o final, aquele mito que o biológico ele vai ser um limitante, né, no nosso operacional. A gente vê aí a questão de colocar mais de um produto dentro do nosso tanque de pulverização. Ah, de novo, eu vou usar o químico, eu vou poder usar o biológico? Em algumas circunstâncias eu posso sim. Então o biológico ele pode sim ser compatível com alguns inseticidas, alguns adjuvantes que a gente já usa no nosso mercado. Então tem-se um mito que o biológico é extremamente sensível, ele não é. De novo, toda tecnologia tem limitação. Assim como se eu colocar dentro do tanque 2 moléculas que são incompatíveis, vai virar um queijo lá dentro. Então, ou seja, a limitação não é só para o biológico. Então, essa compatibilidade que a gente às vezes desenvolve, até mesmo dentro da própria empresa, é extremamente interessante para a gente mostrar que o biológico e o químico eles podem sim ser compatíveis e podem trabalhar em conjunto. E aqui é só para
de fato, a gente finalizar, hoje a Copert ela trabalha com um aplicativo chamado Copert Compatibilidade. Esse aplicativo ele é tanto para Android quanto iOS, e ele é grátis, é para todo mundo. E ele é fantástico porque ele consegue mostrar aqui um pouco do portfólio, um pouco dos fungos. Aí, por exemplo, eu cliquei no fungo Beauveria baciana. Aí, ali, depois daquele Beauveria baciana, vai abrir um monte de molécula química. Acetamiprida, acefato, enfim, vai trazer praticamente todas elas que tem no mercado. Eu quero saber se ela vai ser compatível ou não com o produto biológico. Essa compatibilidade é uma compatibilidade biológica, tá? Se ela for compatível, ela vai ficar verdinho. Ou seja, eu posso misturar. Se ela ficar vermelhinho, ela é incompatível, é sinal que vai matar o fungo. Se ela ficar amarelo, aí eu aconselho vocês buscarem algum consultor da Copert, que ele vai saber o que fazer, né, nesse tipo de orientação. Tá bom? Então, ou seja, é um aplicativo que é para facilitar essa questão de operacional, e ele funciona offline no campo, e aí é para todo mundo acessar e conseguir ter um acesso mais seguro também. Pessoal, então, em nome da Copert, em nome da ABC Bio, eu agradeço muito a atenção de vocês. Ficamos inteiramente à disposição. Caso alguém tenha alguma curiosidade do que a associação vem fazendo também, podem acessar o site. Caso tenha alguma curiosidade do que a Copert vem fazendo, fiquem extremamente à vontade, aqui está meu contato, e aí ficamos à disposição de vocês também. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, já podemos aí também esclarecer alguma delas. É isso.